Oi, eu sou o Hélio, sou monitor do Departamento de Estatística da UFMG e eu vou falar sobre uma variável quantitativa discreta, as suas tabelas de frequências e seus gráficos. Uma variável quantitativa discreta se caracteriza pelos seus valores poderem assumir apenas determinados valores e resultarem em uma contagem. E o conjunto de valores que a variável pode assumir, ele é enumerável, podendo ser finito ou não. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos, de variáveis quantitativas discretas, como o número de filhos, que são valores determinados e resultam de uma contagem 0, 1, 2, 3, o número de refeições diárias e a idade de adultos medida em anos completos, que no caso vai ser a variável que nós vamos usar para exemplificar como que funciona uma variável quantitativa discreta. Então esse é um exemplo prático de uma variável quantitativa discreta, na qual nós temos uma turma da disciplina de Estatística 1, que possui 44 alunos matriculados, e as idades desses alunos foram coletadas. Então nós temos aí 8 alunos com 18 anos, 10 alunos com 19 anos, 7 alunos com 20 anos, 4 com 21, 5 com 22, 3 alunos com 23 anos, 2 alunos com 24 anos, e 5 alunos com mais de 25 anos. Então nos próximos slides nós vamos construir a tabela de frequência para essas idades e os gráficos para poder representar melhor a distribuição dessas idades entre os alunos dessa turma. Mas antes de montar os gráficos e as tabelas, é importante saber quais são os gráficos e quais são as tabelas indicados para esse tipo de variável. E os gráficos são os gráficos de barra e o de setor, que são os mais indicados e os mais usados quando se tratam de variáveis quantitativas discretas. E as tabelas de frequências são as absoluta, relativa e acumulada. Então aqui nós temos um exemplo de uma tabela de frequência para a variável idade, na qual nós temos a frequência absoluta, frequência relativa e a frequência acumulada. Então na primeira coluna nós temos a variável idade, com todas as idades dos alunos daquela turma. Na segunda coluna a frequência absoluta, que é a quantidade de alunos que possuem aquela idade. Então nós temos 8 alunos com 18 anos, 10 alunos com 19 anos, 7 alunos com 20 anos e assim por diante, e o total são 44 alunos. A frequência relativa é a porcentagem que esses alunos representam do total. Então nós temos 8 alunos com 18 anos, em relação ao total, que são 44 alunos, eles representam 18,2%. A frequência relativa de alunos com 19 anos são 22,7, com 20 anos são 15,9. Então a frequência relativa, a gente pega a frequência absoluta daquela idade e divide pelo total de idades, que no caso é 44. Na última coluna nós temos a frequência acumulada, que o próprio nome já diz que são frequências que vão acumulando até chegar ao total, que é 100%. Então o primeiro valor é o primeiro valor da frequência relativa, que é 18,2%. O segundo valor é a soma do 18,2 com o próximo, que é 22,7, que dá 40,9. Então essas frequências vão acumulando, vão somando uma a uma, até chegar ao valor final, que é 100%. Então se caso chegar aqui no final da frequência acumulada ou da frequência relativa e a soma não der 100%, é porque é um indício de algum erro de conta. Esse é o gráfico de barras para a variável idade, na qual no eixo X nós temos as idades de todos os alunos, indo de 18 até 25 anos para cima, e no eixo Y a frequência absoluta, que é a quantidade de alunos que possuem aquela idade. Então por esse gráfico fica mais fácil observar qual idade que representa a maior parte dos alunos e qual que representa a menor. A gente vê que alunos com 19 anos são a maioria nessa turma, com 10 alunos, e alunos com 24 anos são a minoria.
que representam apenas 2 alunos. Falando um pouco agora do gráfico de setores para a variável idade, uma observação importante sobre esse gráfico é que ele é indicado para até 4 variáveis. Acima disso, já fica um pouco difícil de visualizar as informações que estão contidas nele. Então, para obedecer essa recomendação de até 4 variáveis, eu agrupei as idades. Então, agrupei primeiro entre 18 e 19 anos, 20 e 21 anos, 22 e 23 e acima de 24 anos. Então a gente percebe que os alunos que têm entre 18 e 19 anos são a maioria, que representam aí quase 41% dos alunos, seguido dos alunos que têm aí entre 20 e 21 anos, que são 25%, e os alunos que têm acima de 24 anos são a minoria, que representam cerca de 16% dessa turma. Nos slides anteriores, nós vimos a definição de uma variável quantitativa discreta, aprendemos sobre os principais gráficos utilizados para esse tipo de variável, aplicamos os conceitos aprendidos por meio do exemplo sobre a distribuição da variável idade, que foi em anos completos, de uma turma de estudantes. Agora revise os conceitos e refaça o exemplo para tirar as dúvidas. Essas foram as referências e os créditos utilizados para a construção desse material. Obrigado pela atenção e para mais informações acesse o site da monitoria do Departamento de Estatística da UFMG e até a próxima!